Não está muito mal. Avisos de show. As questões várias. Nem sei se consigo fazer isto. Avisos de show. Avisos de show. Show. Vou ter que. Está muito lento. Ora bem, estou a ver se isto inicia. Confesso. Isto nem deixa-me. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos aqui com umas questões de logística. Infelizmente a internet está, como vocês sabem, não é? Eu sei que não sou a única a queixar-me, que em vários sítios do mundo as pessoas queixam-se. Boa tarde. Avisos de eixo. Temos Rosa e temos Tranca-Rua. Está bem? Ora bem, Dona Rosa avisa que essa sensação de vazio são questões que vocês têm que resolver com vocês próprios, está bem? Dona Rosa avisa que vocês devem cuidar de algumas questões que vocês têm no passado, mal resolvidas, questões de cicatrizes, questões que afetam a vossa autoconfiança, está bem? Existe aqui uma necessidade de vocês cuidarem de vocês, a mente, o corpo, o espiritual e estabelecer limites. Existe aqui também a necessidade de vocês perceberem que o vosso corpo tem limites, o vosso psicológico também, e que vocês têm que começar a perceber que as pessoas têm que entender que vocês não são pau para toda a obra. Estabelecer limites é importante, está bem? Trabalho das sombras, questões mal resolvidas, questões que vos afetam, questões que vocês deixaram para trás, mas que elas estão lá no pano do fundo e que têm que ser resolvidas. Estamos numa boa altura para encerrar ciclos, está bem? Encerrem ciclos com coisas que vos fazem sentir mal, que vocês deixaram. Percebam que o vosso corpo tem limites, que vocês têm que descansar, cuidar de vocês mesmos. Existe aqui essa necessidade, está bem? Dona Rosa está-vos a avisar. Atenção, que é necessário pôr limites. Existem pessoas que estão a abusar de vocês e vocês deixam, está bem? Não podem, está bem? Não se esqueçam disso, está bem? Atenção a esta energia. Ora bem, temos aqui que avisos para a semana. Temos Dona Rosa e temos seu Tranca-Rua, está bem? É uma live rápida, está bem? Espero que vocês estejam com atenção. Vamos ter agora dia de São Sebastião, que equivale ao Oxóssi, está bem? Sincretização com o Oxóssi, está bem? Vocês têm dia 20, está bem? É dia do Oxóssi. Sincretização com São Sebastião. Existem muitas pessoas que fazem para a fartura. Não se esqueçam que estamos no ano 1, o ano da encruza, o ano do começo, dar início. Não se esqueçam que é importante vocês fazerem coisas positivas para receberem coisas positivas. Não se esqueçam disso, está bem? Ora bem, Dona Rosa, semana, avisos para a semana. Dona Rosa está... Ui! As pessoas estão meio estranhas, estão. Aqui diz que vocês, às vezes, não é uma questão de amor próprio. É assim, hoje em dia fala-se muito do amor próprio, das questões mal resolvidas, está bem?
vocês aqui têm uma necessidade de resolver empoderar-se, está bem? E que existe aqui essa necessidade de empoderar-se. Quem quiser fazer banho de rosa vermelha, rosa branca, deve fazer, está bem? Para se empoderar, está bem? Acender uma vela na rosa vermelha para ela vos ajudar a se empoderarem, está bem? Aqui diz que vocês têm fogo dentro de vocês, mas que vocês precisam de enfrentar os vossos medos e fazer a passagem para o outro lado. Quer dizer que existe a necessidade de vocês perceberem que não é só vocês terem a capacidade, é preciso vocês caminharem. Boa noite. Existem muitas pessoas que têm o potencial, o conhecimento, a energia, mas depois aprisionam-se dentro do medo e não fazem a caminhada, esquecem-se de caminhar. Não é só pedir caminho a Exu e Pombagira, é preciso caminhar. Exu e Pombagira não vai caminhar por vocês, vocês têm que caminhar, está bem? Aqui diz que vocês têm a possibilidade da mudança. Aqui diz que vocês devem pedir ajuda à vossa pombagira. Quem quiser pedir ajuda à Dona Rosa Vermelha, Dona Rosa Vermelha é pelo empoderamento feminino. É uma pombagira boa para vocês pedirem ajuda, mas aqui aparece uma pombagira. Eu não vou mentir, porque aqui aparece uma perna de saia. Uma entidade feminina. Está bem? Aqui diz que vocês podem sonhar com um castelo, mas que vocês têm que caminhar. A transformação vai-se vir através de vocês enfrentarem os medos e seguirem em frente. Esta semana é boa para isso. Boa noite, Céu. A Céu já fez anos. A Céu está para fazer anos, não é? A Céu está para fazer anos. Obrigado, Céu. A Céu está para fazer anos, não é? Agora, não é? Aqui diz que vocês podem pedir a essa entidade de energia feminina que a transformação aconteça. Parabéns, Céu. Parabéns. Parabéns. Aqui diz que vocês podem pedir a essa entidade que vos empodere, que vos dê caminho e traga a mudança, está bem? É como se vocês precisassem de ajuda desta pombagira, está bem? Para dar esta mudada, para vos empoderar, para vos dar este fogo. Banho de rosa vermelha, com hibisco, folhas de louro, abre caminhos, noz moscada. Vocês precisam deste empoderamento, desta força, está bem? Acender a vossa pombagira, está bem? É interessante, está bem? Vocês fazerem isso. Porquê? Porque aqui diz que vocês sonham, vocês têm a capacidade, só que depois aprisionam-se no medo, está bem? Acender a vossa pombagira e pedir, falar para a vela, minha pombagira, ajude-me a trazer a mudança. Ela diz que vocês têm que pedir ajuda a ela mesmo diretamente, está bem? Autoconfiança. Aqui diz que vocês têm uma unidade dos sonhos bastante forte este mês, está bem? Aqui diz que é isso que é preciso. Percebem? Vocês têm que fazer isso para vocês se libertarem, não só de rivais, pessoas invejosas, para vos estabilizar, para vos dar calmaria e equilíbrio, para vos dar desejo na vida, para vos dar orientação. Vocês precisam, é tipo um abraço da vossa entidade de energia feminina. Porque aqui diz que só assim é que vocês se vão libertar, está bem? Aqui diz que sim, e que vai ativar muita coisa e vai gerar muita coisa positiva na vossa vida. A vossa pombagira, através da minha, está aqui a dizer que vocês precisam de pedir ajuda à vossa pombagira, não só para vos empoderar, para vos dar uma transformação. Aqui diz que vocês têm que acender uma vela e pedir mesmo, está bem? Quem precisa de uma mudança, de renascer, de se empoderar de um caminho, de uma mudança, é ela que vocês têm que fazer, está bem? Relembrando que o banho de rosa vermelha com hibisco, com mel, com folhas de louro,
canela, cravo da Índia, alho estrelado, vai-vos dar esse poder. Mas vocês têm que perceber que têm que fomentar essa energia dentro de vocês, a conexão com a vossa pombagira. Pode demorar o tempo que demorar, mas vocês têm que fazer os acendimentos e o banho ao menos todas as semanas para ver se esse fogo alinha. Porque ela diz que vocês, é uma questão de vocês se sentirem, como é que eu ia te explicar isso? Sentirem-se menores do que aquilo que realmente são. É não confiarem no vosso taco, falta de amor próprio, também aparece aqui. Está bem? Ela diz que vocês têm muitas coisas para trás que vos levaram a chegar onde vocês estão. Ela está aqui a trabalhar a vossa resposta, o vosso incendiar para vocês pedirem a mudança à vossa espiritualidade e energia feminina, que ela caminha do vosso lado. E ela vai vos dar essa transformação, está bem? Se vocês pedirem ajuda, está bem? Pode parecer uma coisa simples, mas a gente começa devagar com as coisas simples para as coisas movimentarem, está bem? Autoconfiança, empoderamento. É uma coisa que as pombagiras lutam muito para que os seus médiuns, quem elas acompanham, tenham, está bem? Tenham isso atenção. É muito importante que vocês tenham isso atenção. Isto são avisos para a vossa semana. Se vocês querem mudança, é agora a altura, porque nós estamos no ano do mês do ano da encruza, tá bem? Ao menos na Quimbanda, tá bem? O ano 1, o ano do começo. Para quem é para no ano do Odu, é o ano do idoso, tá bem? O ano do branco, cuidado com as negatividades, quem mexe com coisas negativas, isso não será bom este ano. É o ano do branco, é o ano, percebem? Da calma. Vocês têm que perceber que tudo aquilo que vocês mandam para o universo, que vocês fazem, tem resposta, está bem? As pessoas é que acharam que não. Lembrando que o carnaval é em fevereiro, o ano lunar chinês só muda depois do carnaval, e o que é que vai acontecer? O trânsito até fevereiro, muitas energias para vencer, muitos ciclos para quebrar. Com o ano novo lunar, as coisas podem pesar um bocadinho. Vocês sabem que o carnaval é sempre muito complicado, está bem? Nunca se esqueçam disso, está bem? Ora bem, vou fazer tranca-rua, está bem? E depois eu vou tirar uma tiragem, está bem? Tiragens. Quem quiser fazer perguntas é só mandar a meta, que eu acho que é a rosca. A Céu tem direito à tiragem de aniversariante, está bem, Céu? Quem quiser furar a fila, meta de likes, está bem? Ora bem, vamos fazer o tranca-rua para a vossa semana. São avisos para a semana. Seu tranca-rua. Salva as suas forças, meu senhor. Avisos para a semana. A vossa espiritualidade vai-vos trazer coisas boas, está bem? A vossa espiritualidade vai-vos trazer coisas boas, está bem? Que vão acrescentar coisas que vêm de fora, está bem? As coisas vão melhorar para vocês. A vossa espiritualidade, nomeadamente o tranca-ruas, diz que as coisas vão melhorar, está bem? As coisas vão melhorar, mas vocês têm que tomar cuidado para as pessoas não se aproveitarem de vocês. Relembrando que a vossa espiritualidade também quer que vocês saibam distinguir quando as pessoas se aproveitam de vocês e que vocês consigam perceber aquilo, que nem tudo é para vocês, está bem? A vossa espiritualidade, vocês devem utilizar a vossa sabedoria e inteligência, está bem? Perceber que a vossa espiritualidade faz com que as coisas cheguem de fora até vós, está bem? Mas que vocês também têm que ter sabedoria e procurar o equilíbrio e a reciprocidade. O seu tranca-ruas bate aqui muito na reciprocidade. Vocês têm que trabalhar a vossa reciprocidade. As coisas têm que ser recíprocas. Vocês fazem pelos outros aquilo que eles fazem por vocês. Está bem? Cuidado para não perderem pessoas boas da vossa vida. Está bem? Existem coisas que vocês têm que quebrar. Ciclos de pessoas que se aproveitam de vocês, que vos julgam, que vocês têm que quebrar. Está bem? Más trocas, esse ciclo vai ser quebrado. Está bem? Más trocas, pessoas que vos aproveitam-se de vocês. Está bem? Essas ligações vão ser quebradas para que vocês
tenham mais equilíbrio, está bem? Para que coisas novas cheguem até vocês. Estamos na semana de janeiro. Em janeiro as coisas têm que estar organizadas, está bem? É mês de estratégia para que depois vocês comecem a conseguir a mexer as coisas, está bem? Não se esqueçam que fevereiro é sempre um mês complicado e que vocês têm que tomar atenção, está bem? As pessoas estão muito complicadas e este mês de fevereiro calha muito em cima e vai sim haver muita demanda, como vocês sabem. Ora bem, céu, ponham-me o seu nome e data de nascimento. Só um momento, eu vou ter que pausar a minha live, está bem? Peço desculpa. Vamos ver. Meta de likes. Bruxaria. Que interessante. Só que não. Enfim. Por acaso não é cartas mesmo. Bruxaria é outra coisa. Enfim. Ora bem. Céu. Céu, mensagem. Que limpezas. É. Às vezes a sua cabeça é uma bênção e uma maldição. Aqui diz que você tem uma boa coroa mediúnica, está bem? Mas que isso atrai muita inveja, o seu brilho, aquilo que a céu é em si, é uma coisa que atrai muita inveja, muito olho gordo, gente que acha que sim, e às vezes isso leva a céu, faz com que a céu passe por coisas muito complicadas. Parece que o seu caminho é sempre um caminho duro, que não é uma coisa fácil, tem energia de ancestralidade, tem tudo isso. Mas aqui diz que a sua mente é a sua maior inspiração. A sua mente, a sua intuição é aquilo que a salva sempre. Nunca se esqueça disso. Está bem? Aqui diz que com o tempo você vai perceber que as coisas sempre caem no lugar. Apesar de tudo aquilo que a Céu passa, boa noite, Luz. A Céu é uma pessoa que é muito protegida, por mais que a tentem atacar, a Céu passa por muita coisa e isso sim tem muito impacto na sua vida em si, afeta até a sua saúde física, mas numa questão espiritual, mas que a sua intuição e os seus guias faz com que as coisas sempre acabem por não a prejudicar
como queriam, percebe? A Céu tem aqui muita questão, também tem questão de ancestralidade, tem questão de mediunidade, isso atrai muita negatividade, tem aqui a sua espiritualidade, que é uma bênção e uma maldição, porque a Céu sabe que se puxa, energia e tudo mais, mas que as coisas acabam sempre por ficar no sítio. Aqui diz que tem muitos ciclos, tem muitas questões que são kármicas na classe da Céu. É como se existem ciclos que têm que ser quebrados, existe karma de vidas passadas para ser vencido, para ser enfrentado, e que a Céu cabe-lhe a si agora resolver isso tudo, percebe? Aqui diz que você deve procurar aqueles que inspiram, está bem? Mãe Iemanjá é uma entidade que está sempre disponível para ajudá-la quando você precisar, Céu, sempre. E a floresta, está bem? A floresta é o seu grande poder, é a sua grande força, está bem? Não se esqueça que às vezes os olhos reais não veem, mas o terceiro olho vê sempre. Às vezes os seus olhos choram porque aquilo que o seu terceiro olho vê machuca a Céu por dentro, está bem? Está bem, Céu? Mãe Iemanjá, sempre nas florestas, os espíritos das florestas, as ninfas, os elementares da floresta, estão sempre aqui para lhe dar a mão. São a eles que a Céu deve recorrer. Tanto a Senhora das Águas tem aqui Iemanjá, Oxum, espíritos da floresta, todas estas entidades respondem à Céu para abraço, para fortificá-la, para limpá-la, para lhe dar poder através das ervas, da floresta, fartura, e para limpar e refazê-la nas águas do Oxum. Está bem? Céu, é o que a espiritualidade diz para a Céu. Não se preocupe, que a Céu é uma pessoa verdadeira, íntegra, com honra, e que por causa disso mesmo é que atrai sempre essas energias negativas. As suas emoções, você tem que aprender a trabalhá-las para usar na sua magia. Relembrando que as nossas lágrimas também têm poder. As nossas emoções também têm impacto nas magias que nós fazemos. Está bem? E se nós não quisermos, as coisas não acontecem. Está bem? Tenham isso atenção. Está bem? E você deve sempre honrar as suas emoções e aquilo que sente. Está bem? Nunca se esqueça disso. Você tem o dom da magia, basta que você o use quando precise. Mas esse dom da magia também traz muita dor e muitas emoções. E você tem que aprender a saber lidar com isso. Está bem? É o seu destino. Não tem por onde. Tem que aceitar e aprender a libertar-se das negatividades. Faz parte. Todo mundo que tem dom de magia, que tem isso, acaba sempre por puxar carga, resma. Quando a gente faz aquilo que nos fazem, sobra sempre resma, a gente sempre sente dor. Não existe ninguém que isso não aconteça, a não ser que não faça nada. Percebe, Céu? Por isso, é o seu destino, são os ciclos de vida, as várias reencarnações até ter chegado aqui, acabaram por fazer isso, percebe? É a sua história, já tem muita coisa para trás também, e agora a Céu tem que viver e experienciar para vencer os karmas. Não se esqueça que a floresta, as águas, são sempre fontes que estão sempre à disposição da Céu, quando a Céu precisar, está bem? Lourdes, ponha a sua data de nascimento. Quem quiser meter a pergunta, pode meter. Está bem? Pergunta a mensagem. Lourdes, ponha a sua data de nascimento. Espero que a Céu tenha gostado. Está bem? Eu peço desculpa não andar a fazer lives, mas é que temos aqui umas mudanças. Então eu tenho coisas a fazer. Boa tarde, boa noite. Lourdes, quem quiser furar a filação, enviar a rosquinha. Quem quiser pergunta
ou mensagem da espiritualidade, é só enviar o nome e data de nascimento. Está habituada? Não, mas é assim, as águas de mãe Iemanjá e as águas de mãe Oxum, as águas de Iemanjá limpam e trazem coisas boas. E também levam para o fundo do mar a maldade. Você tem que aprender a trabalhar as águas de Iemanjá e as águas de Oxum para a refazer como sua fonte de poder. O que a Rosa está a dizer é que você tem que aprender a utilizar as águas diferentes, juntamente com a mata, para se balancear e equilibrar. Porque sim, essa questão do osso e tudo mais, das doenças e de sentir-se mal, também advém da sua mediunidade, percebe? É como a espiritualidade assim, faz com que a gente sinta que está a ser atacado, porque às vezes é preciso refletir alguma coisa no material, no corpóreo, porque a espiritualidade, quando vem, descarrega o corpóreo, percebem? Porque o espiritual descarrega o corpóreo, por isso é que as pessoas médiuns, quando estão incorporados, o guia descarrega, percebem? Às vezes é por causa disso. Exatamente. E é lá que você tem que falar com ela, como a Iemanjá, levar flores, falar para ela, mas também tem Mamãe Oxum e que lhe responde. E as matas? As matas não têm só caboclas e caboclos. As matas têm as árvores, têm outros seres elementares lá presentes que a Céu pode pedir ajuda. Está bem? Percebe, Céu? Lourdes. Que 7. Uma mensagem para a Lourdes. Para agora, não é? 7 a 14 dias. Faz favor. Passado. Lourdes, o seu passado parece que está aqui presente. Vai haver um esclarecimento sobre o seu passado. Lourdes, o passado não vai mudar. O passado para a espiritualidade, o passado, tá bem, o passado é sempre aprendizado. O vento que sopra dentro da mata já é uma entidade. Está bem? Você sabe que você tem que ir à mata, tem que pedir autorização para entrar na mata, Céu. Tal e qual como ir ao mar, tem que pedir autorização. Reino de Macaia, que é a mata. Tem que pedir autorização, pagar. A terra da Macaia tem força espiritual. O vento da Macaia tem força. Percebe? Tem que ter atenção a isso. Antes de entrar na mata, tem que pedir autorização. Pagar ao reino da Macaia, quando se faz alguma coisa, também é importante. É um reconhecimento. A terra da Macaia, as folhas, o ar, o vento que lá está. Percebe? Tem um poder. Está bem? Boa tarde, Joana. Está bem? Não se esqueça disso. Lourdes, o passado, ao passado pertence. O passado, pode haver aqui uma elucidação acerca de questões que afetam a Lourdes. Pode ser questões do passado, questões de família, pode ser questões que estão realmente na sua raiz familiar, do passado. Aqui claramente que aquilo que no passado a Lourdes desconhece agora vai ser elucidado, está bem? Pode ser questões da ancestralidade espiritual, como pode ser questões que estão no passado e que afetam a vida da Lourdes. Que tiram a sua paz, está bem? Questões que tiraram a sua paz, que agora vão ser... Quando o passado não é bem resolvido, vem sempre para o presente. Quando nós estamos confortáveis com o nosso passado, com aquilo que fizemos, com aquilo que vivemos, com aquilo que sofremos, com aquilo que experienciamos, e estamos bem resolvidos,
o passado vem, mas não nos afeta tanto. Percebe? Quando o passado vem muitas vezes questões similares ou parecidas, quer dizer que alguma coisa está mal resolvida. Mas aqui neste caso diz que, em relação ao seu passado, que aquilo que lhe tira a paz vai ser elucidado, está bem? E você vai ter um renascimento. Pode ser espiritualmente? Pode. Pode ser que você veja a sua espiritualidade, os seus ancestrais se venham manifestar e fazer uma mudança na sua vida, está bem? Estamos no ano que é bom para isso, o ano do Gum, o ano do começo, está bem? Na Quimbanda, está bem? Que é o reino da encruzilhada, está bem? Se a Lourdes quiser ir a uma estrada, pedir debaixo, ao pé de uma árvore, e pedir um novo caminho à sua espiritualidade, pode fazer. Mas aqui diz que as questões que estão mal resolvidas no passado, que agora vai haver uma elucidação, uma iluminação, e que aquilo que tirava a paz e perturbava o seu enraizamento, o seu crescimento, aquilo que afetava os seus fantasmas, vão ficar resolvidos e que vai haver um renascimento. Quer dizer que você vai ser abençoada com uma nova fase, está bem? Espiritual, de enraizamento. Aqui diz que a Lourdes vai ser iluminada, vai fincar raízes, a sua espiritualidade vai ajudá-la, a sua ancestralidade, a vida, os seus guias, e você vai ter um renascimento, está bem? E isso é uma coisa boa, é uma coisa... Momento de criatividade, momento de ação, momento de renascimento, de florescimento. É como se a Lourdes passasse do 0 ao 80, está bem? Relembrando que o renascimento é preciso a gente fazer por onde. Não podemos ter medo de enfrentar. Tudo aquilo que nós vivemos no passado faz parte do nosso crescimento. Está bem? Não existe um passado perfeito, está bem? E não existe nada. O passado, aquilo que nós vivemos, foi aprendizado. Faz de nós pessoas mais fortes, está bem? Faz de nós aquilo que somos hoje, seja bom, seja mau. Tudo aquilo que nós experienciamos, que vivemos, faz de nós aquilo que somos hoje. Nós não devemos deixar que as coisas tirem a nossa paz. Por isso é que é importante resolver as questões, não arrastar. Existe muito hoje em dia aquela questão do politicamente correto que faz com que a gente não diga aquilo que sente. Não ponha limites porque não é politicamente correto. Nós temos que nos prevalecer, prevenir e pôr em primeiro lugar. Tá bem? A espiritualidade bate muito nisso e vocês precisam de aprender a fazer isso, está bem? E a Lourdes aqui diz que vai haver um novo começo, um renascimento, está bem? E isso vai ser bom para a Céu. A Céu precisa disso, precisa de criatividade, de renascer. Ora bem, nós estamos na lua minguante. Se você quiser agarrar a água da chuva ou então gelo, eu já lhe respondo, Márcia. Você pega e põe pega na água da chuva que cai ou em gelo, está bem? De agora, e pega nessa água e faz banho da cabeça aos pés, está bem? Depois vai pegar e vai fazer banho de 1,5 litro de água fervido, hortelã, noz moscada e tomilho, está bem, Lourdes? Está bem? Está bem? Para lhe dar uma boa vibração. Passado 3 dias, faz banho de uma maçã verde, 7 folhas de louro e alecrim. Está bem? Aqui diz que é a sua raiz. Se você quiser fazer chá eu sei, mas tenha calma. Chá de raízes. Está bem? Chá de raízes. Está bem? Eu sei, chá de raiz, mas a raiz é um bocadinho subjetivo. Sim. Quando ela diz chá de raízes é, por exemplo, chá de ortiga branca você pode fazer, está bem? Ortiga branca, curcume e hortelã, está bem?
você pode fazer, está bem? Pode ser neve, pode. Por isso é que eu estou a dizer que neve também dá. Está bem? Neve. E você pode limpar a sua casa com essa neve, está bem? Aquece, a neve derrete, está bem? E mete anil, está bem? Anil ou então folhas de eucalipto ou então sálvia e lava a sua casa, está bem? Dia 20, você vai pegar e vai fazer outro líquido para lavar, que é, pega numa panela, mete água, mete 7 paus de canela, cascas de tangerina, cascas de laranja, cascas de limão e hortelã. E lava a sua casa, está bem? Podem fazer também quem quiser. Dia 20, não se esqueçam. Está bem? Aqui diz que a sua espiritualidade está a responder. Ouve-a, está bem, Lourdes? Porque eu sei que a Lourdes acha que eles não lhe ouvem, mas eles ouvem. Eles ouvem a Lourdes, as suas dores, a sua tristeza, a sua, a sua energia vital baixinha, quando você quase que se apaga para caber e você não sabe porquê. Percebe? Eles ouvem isso. Salsa ou então tomilho. Salsa ou então tomilho. Tá bem? É isso, Márcia. Obrigada. Eles ouvem. Eu percebo que as pessoas às vezes acham que a espiritualidade não ouve, mas a espiritualidade ouve. E no caso da Lourdes, a sua espiritualidade ouve, tal e qual como ouve na da Céu. A nossa espiritualidade ouve, só que às vezes nós não conseguimos perceber que já tem muita coisa acumulada e é muito complicado as energias. Percebem? Exatamente, hortelã compra no supermercado. Ou então manjericão, também pode meter, em vez de hortelã, também pode meter manjericão. Exatamente, no supermercado vendem verde, assim dentro de umas boatezinhas pequenininhas. Eles vendem, não só, vendem a planta também, mas também vendem só o pedacinho. Está bem? Relembrando, dia 20 é o dia do Oxóssi, da prosperidade, das matas. Quem quiser levar frutas, deixar 7 moedas juntamente com as frutas debaixo de uma árvore, pedir ao Oxóssi prosperidade. Não se esqueçam que têm que pagar à mata, pedir autorização antes de entrar. Está bem? É, não faz mal, pode ser. Não se preocupe, é. Hortelã, pimenta. É, exatamente, é isso. Ora bem. Vou ver aqui a da Márcia. Que ela quer saber. Se você não tiver, dê uma orientação para ela. Temos aqui inveja. Temos aqui inveja. Inveja do seu caminho, Márcia. Márcia, inveja do seu caminho. Está bem? Temos aqui a necessidade de você se proteger. Está bem? A Márcia passou por uma fase em que havia pessoas que viam o seu brilho e ficaram com inveja. Você tem que se proteger, está bem? Espadas de São Jorge, rosa branca, camomila, está bem? Proteger. Usar a magia de proteção, está bem? Pedir aos seus guias. É. Mas é para a Lourdes perceber que eles estão a ouvir e eles sabem e a responder, está bem? A espada de São Jorge no seu negócio, olho de boi dentro do copo d'água, está bem? Turbalina negra atrás da sua porta, lavar a sua porta, o local de estabelecimento com anil, está bem? Para limpar as energias de negatividade. Mais, você precisa, e depois, passado na lua nova, lavar o chão com folhas de louro, cravo da Índia, grãos de café, noz moscada, sete anis estrelados, hortelã,
manjericão, você precisa tomar o seu espaço também com essas ervas, está bem? Espada de São Jorge agora, depois, quando fizer o outro banho para trazer na lua nova, de fumar pó de café, com açúcar e noz moscada. Quando você se sentir atacada com essas energias, porque foi isto que aconteceu, você deve pegar dentro do seu espaço, fazer o círculo com sal, arruda e alecrim e deixar a vela queimar para tirar essas más energias, está bem? Quando você precisar de clientes, você pega no açúcar com uma vela azul e pede para trazer boas energias para o seu estabelecimento. Está bem? Boa tarde, Lara. Mas aqui foi má energia. Aqui diz que foi só uma fase que ficou, percebe, que travou. Você precisa sim disso, está bem? De limpar. E agora, você pediu para que você soubesse quem fez isso. Você queria uma iluminação, uma ideia de quem podia estar a fazer isso. Aqui diz que você vai saber quem fez, está bem? Você vai ter ideias porque essa pessoa vai ter o rebote, percebe? Porque tudo aquilo que nós fazemos no ano 1, que é o ano em cruza na Quimbanda, volta para trás, está bem? Aqui diz que isso vai passar e você vai ter uma nova fase mais positiva, está bem? Relembrando que Preto Velho é a sua ancestralidade. Você deve sempre cuidar de Preto Velho às segundas-feiras, cuidar dos seus guias, está bem? Preto Velho todas as segundas-feiras no seu estabelecido, onde você atende o cafezinho, fazer a defumação das ervas, guiné, aroeira e arruda, está bem? Sim, Márcia, ainda é para si. É para si, está bem? A sua espiritualidade toma conta de si, a sua raiz protege, sabe quem lhe faz mal. Percebe? E você tem intuição e você sabe que foi isso, mas você havia de ter. Percebe? Preto Velho é muito bom para o equilíbrio, a energia dos passos. Por isso é que eu estou a dizer para você cultuar Preto Velho, cafezinho, com uma velinha branca, um copo d'água, está bem? Márcia, a live depois fica disponível no YouTube e você pode ver outra vez, está bem? Percebeu? Não percebeu? Má energia, mas vai melhorar. Inveja e olho gordo é muito complicado. Lara, punha-me aí o seu nome. Exatamente, a Lara já pôs. Obrigada, Lara. De nada. Achei que o universo também ajuda. Só a força da espiritualidade. Ora bem, Lara. Ora bem, já temos likes. Podem pôr as vossas perguntas, está bem, Lara? Transformação. Às vezes nós devemos esvaziar as nossas emoções, Lara, sobre alguma coisa, está bem? Às vezes a maior magia e a maior mudança numa situação advém da gente se esquecer disso. E aí sim, quando a gente larga de mão, as coisas mudam. Aqui diz que a maior magia que você pode fazer é deixar a coisa de lado, deixar a energia assentar, para que depois haja uma transformação. Está bem? Porque aqui diz que existe aqui uma incerteza, está bem? Às vezes é a melhor coisa. A Lara tem muita ligação com a flor de lótus, está bem? A Lara tem muita ligação com a flor de lótus, bem de flor de lótus, também a essência de flor de lótus, para haver uma transformação. Eu sei que aqui diz que você precisa de atrair, percebe? Às vezes as coisas, quanto nós mais energia botamos nela, pior é, está bem? Aqui diz que às vezes a transformação ocorre quando nós deixamos de lado. Aí sim a magia começa a trabalhar. Às vezes é preciso largar e deixar parar e deixar as coisas rolar. Assim que a Lara desvaziar das emoções, eu sei que isto não é nada fácil de fazer. Quando você largar de mão, você vai ver como as coisas mudam e a coisa vai dar certo.
está bem? Se você está à espera de alguma coisa, deixe isso de lado, viva a sua vida, faça o que tem que fazer, que virá para si positivo, está bem? Diz que é energia. Diz que é energia. Se você precisar de energia positiva, eu vou dizer, primeiro você tem que fazer um banho de neve. Pessoas, quando a água cai do céu em estado sólido é neve, por isso vocês pegam na neve da água da lua minguante, que é a lua em que estamos, aquece e faz banho da cabeça aos pés, está bem? Vai fazer banho que é para limpar. Vai fazer banho de camomila, está bem? Ferve 1,5 litro de água, mete camomila, também pode ser aquela do chá, camomila, se você não tiver a flor, camomila daquela do chá. Camomila, hortelã, 7 anis estrelados, está bem? 7 anis estrelados, e é só, e faz esse banho, está bem? Quando a lua mudar para nova, você deve fazer banho de uma maçã verde num litro e meio de água, está bem? Com manjericão e tomilho, está bem? Você, quando precisa das coisas, quando você quer alcançar alguma coisa ou chegar a alguma coisa, depende da energia que a Lara emana. Percebe? A Lara tem que perceber que tudo é energia, tanto para o positivo como para o negativo. Está bem? E você precisa de perceber que a sua ação e como você está e tudo aquilo à sua volta vai impactar em si. Percebe? Por exemplo, se nós estamos a tentar fazer alguma coisa e à nossa volta existe muita inveja, pessoas a desmerecer, que não incentivam, isso vai afetar sim. Isso é aquilo que nós não controlamos. Percebe? Aquilo que nós controlamos é a nossa energia. E você tem que estar calma, bem, para conseguir fazer. Está bem? Ora bem, onde é que está? Quem mandou? Foi a Joana, não foi? Isso. Não se esqueça disso. A sua energia, o seu equilíbrio. Aqui diz que você é dona de si própria. A Lara é dona de si própria. A Lara faz aquilo que quer e aquilo, mas a Lara tem que estar para isso, porque também depende muito de si. Põe. Ai, põe sim senhora. Cigarro, cigarrilha. A menina que gosta de cigarro, de cigarrilha. Está bem? Bebidas doces, elas gostam muito. A sua subiu. Ui. Elas gostam muito. Sim, põe-se. Não tem nada a ver. Lara, aquilo que é incerto vai ficar certo na sua vida. Está bem? A incerteza que rondava a Lara vai sair. Está bem? Mas a Lara continua a ter uma menina aí ao pé. Está bem? Só para que você saiba. Ora bem, vamos ver a Joana. Vocês têm que pôr a vossa pergunta, está bem? Durante este ano. Ela quer saber se tem amor nos caminhos. Ok? Primeiro, para você ter amor nos caminhos. Sim, às vezes a incerteza vem de dentro de nós, mas nós conseguimos bani-la, percebe? Todos os bens que ela deu vai-lhe banir isso, vai-lhe dar força, poder, brilho, aquela energia que você precisa. Ora bem, às vezes são fases que nós passamos, percebe? Fases. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Joana Rita, não é? Para você ter amor na sua vida, você precisa de libertar certas coisas. Não. Você não precisa. Você precisa de, antes de mais, você precisa de. A Joana Rita, você precisa de libertar certas coisas, de aceitar como você é. As pessoas têm que gostar de si por aquilo que você é, está bem? Não existe,
existe muito hoje em dia a padronização e tudo mais, isto é tudo, por isso é que isso nunca dá nada. Todo mundo quer ser igual uns aos outros e isso não existe. Se nós tivermos autoconfiança em nós próprios, gostarmos de nós próprios, nós vamos atrair pessoas que se vibram nessa energia. Também atraímos pessoas que não têm nada a ver. Mas se nós soubermos o nosso valor, se nós soubermos aquilo que valemos e se nós tivermos confiança naquilo que somos e naquilo que representamos, nós vamos atrair pessoas boas. Aqui diz que você acaba por querer atrair tanto, que acaba por não dar resultado. Sim, mas aqui diz que às vezes é só preciso deixar fluir. Não forçar, está bem? Não forçar, está bem? A Dona Rosa diz que você tem que não forçar, ser mais relaxada. Literalmente é isso. É um conselho interessante que ela está a dar, é diferente. Geralmente ela não diz isso, mas ela diz que você tem que agir com humor, porque já percebi que você de vez em quando atrai assim umas coisas, umas criaturas, né? E então aqui diz que você tem que agir com mais humor, é uma fase, está bem? Aquilo que está para vir para si vai vir no seu caminho, está bem? Não se preocupe. Aqui diz que você tem que. Você acha que não vai achar alguém. Todas aquelas questões, aquelas dorzinhas de relacionamento, não se preocupe, você vai passar por isso tudo, está bem? Você vai passar por isso tudo. Agora, você tem que perceber que às vezes é preciso lidar com a vida com mais humor, está bem? Deixar fluir, está bem? Deixar fluir. Sim, mas não se preocupe, você vai passar por isso. As dorzinhas do amor, sabe aquelas coisas que todas as pessoas têm alguém ciúmes e essas coisas assim? Todo mundo passa. Se você quiser fazer banho de rosa vermelha, pode fazer, está bem? Rosa vermelha, acende uma vela vermelha, lua nova, está bem? Mas aqui acho que você tem que ter mais humor para essas situações, está bem? Menos, não se foque tanto, você é demasiado focada. Tem que deixar a coisa fluir. Literalmente é o que ela diz. Geralmente as pessoas é mais ao contrário. Ora bem, está aqui Fernanda Silva. É? Tinha aqui uma pessoa. Ai, calma. Fernanda. Tem aqui. A Anabela Barreira não pôs. Anabela, ponha. Anabela, ponha. Fernanda Marisa Silva. Vai conseguir uma casa. Ela quer saber se tem caminho para comprar uma casa. Comprar uma casa, tem caminho? É assim. Você pode, mas é como se... Aqui diz que você consegue, mas que vai lhe dar muita dor de cabeça. Percebe? Vai lhe dar muita dor de cabeça. Sim, você vai... cuidado com questões legais, contratuais, veja bem, mas que sim, que você consegue. Aqui diz que você tem um guia que lhe pode dar caminho para isso. Eu recomendo que você acenda uma vela, está bem? É um guia espiritual. Aqui é à esquerda, minha amiga. Aqui é sempre depois das 18 horas, na área externa da sua casa, um copo de gin, um cigarro ao charuto e uma vela branca, está bem? Pedir ao guia que lhe dê caminho, mas diz que sim, diz que você vai conseguir ultrapassar estes obstáculos. Atenção para detalhes como questões de luz, canalização, fundações, está bem? Cuidado com essas coisas que se vão deteriorando, está bem? Se tem alguma coisa, algum obstáculo, percebe? Tenha atenção a isso. A sua espiritualidade própria é que salienta essas questões. Existe um guia que, sim, você vai conseguir, sim, ultrapassar os obstáculos todos. Mas atenção para essas questões, está bem?
questões legais, questões de territorialidade, questões de... Percebe? Mas sim. É. Está bem? E você tem um guia que lhe dá caminho, sempre que você precisa. E você tem uma intuição boa. Não se esqueça daquilo que eu lhe disse, está bem? Ora bem, onde é que está? Anabela, ponha o seu. Não estou a ver o seu, Anabela, ponha o seu. Onde é que está? Tenho que pôr, vocês têm duas vezes. Vou ser mãe este ano. Vai ser mãe este ano. Espiritualidade dá? Fecundidade? Sim. Sim. Oxum. Oxum. Rosas para o chum. Lírios para o chum. Numa cachoeira. Está bem? Não se esqueçam. Está bem, Alexandra? Reciprocidade. Onde é que está? Está a ver? Porque não dá? Escreva, nem que seja uma palavra de cada vez, Anabela. Anabela, escreva-me uma palavra de cada vez que eu estou a ler. Vamos lá. A Anabela está aqui desde o início. Vamos lá, Anabela. Ponha uma palavra de cada vez, que não se preocupe que eu estou aqui. Vamos, Anabela. Subiu o Ricardo. Agora vamos fazer a Anabela. Ponha uma palavra de cada vez, não tenha problema nenhum. Se quiser uma mensagem, ponha só a sua data de nascimento. Se não, uma palavra ou um número em cada. Eu já vou fazer o seu, mas tem que pôr outra vez. Em princípio, sim. Em princípio, sim. Pronto. Anabela, vamos lá. Uma palavra de cada vez. Isso é o TikTok que faz isso. Hum. Uhum. Isso é o TikTok de vez em quando apaga. Fica complicado às vezes. Põe a Anabela, não se preocupe. Por acaso não aparece aqui nem bloqueado. Rui. Tem potencial. Ele tem potencial para uma harmonia. Já passou por umas coisas interessantes ele. Ele precisa de equilíbrio. Ele é uma pessoa que ele está sempre à procura de alguma coisa. Não é? Anabela. Eu vou fixar isto. Anabela. Às vezes é preciso a gente esquecer das coisas
Não faz mal a gente às vezes esquecer daquilo que aprendeu. Faz parte. Tudo aquilo que mesmo que não dê resultado é aprendizado, está bem? Ele tem que deixar de se... Ele castiga-se muito, ele é uma pessoa que fica sempre a remoer. Aqui diz que ele está tudo bem se as coisas, se a gente acaba por cometer um erro outra vez, está tudo certo. Aqui diz que ele tem potencial, está bem? Ele só tem que procurar o equilíbrio e a harmonia. Está bem? O passado ao passado pertence, não interessa. Aqui diz que ele tem possibilidade de renascer. Está bem? De renascer. Mas diz que ele tem aquelas questões de. Ele pode ter alguma mediunidade que durante a noite tem algum impacto nele. Percebe? Ele, de noite, ele deve puxar energia. Percebe? Você tem que começar a fazer defumação de casca de alho, cominhos e manjericão. Está bem? Todas as manhãs, quando ele sonha de noite, está bem? Ele deve puxar, ele deve ter alguma coisa que faz com que ele puxe. Porque ele está sempre a materializar-se daquilo que não dá certo, daquilo que ele devia ter aprendido e ele foi lá e fez igual ou fez pior. Percebe? E é isso que puxa para baixo. Ele tem que procurar o equilíbrio. Percebe? E a harmonia. Isso é muito difícil numa pessoa quando tem mediunidades e puxa. Existem certos cuidados que é preciso tomar atenção. E ele tem essa questão. Está bem? Você tem que fazer defumação de casca de alho, cominhos e manjericão quando ele sonha. E ele tem que fazer banho de... ferve 1,5 litro de água, um punhado de sal grosso, alecrim e sálvia. Está bem? E ele faz o banho do pescoço para baixo. Está bem? Do pescoço para baixo. Está bem? Ele pode fazer todas as... Por exemplo, este banho ele pode fazer todas as semanas que é para limpar. Por exemplo, faz na segunda. O banho é sempre antes das 18 horas, depois é que defuma, está bem? Vamos imaginar que ele trabalha, não é? De manhã, assim que acorda, faz o banho, você depois defuma, que a sua casa limpa, abre as janelas, faz a defumação desde a última divisão até à porta da rua, está bem? Com as janelas abertas e defuma e está tudo certo. E você também pode fazer o banho, se você quiser. Ou então um banho de alecrim, no caso da Anabela, está bem? Da cabeça aos pés, ferve 1,5 litro de água, com as ervas vão para a terra, e você pega e faz o banho da cabeça abaixo. O seu de alecrim, o dele tem que ser aquele, está bem? Especificamente. Porquê? Porque ele puxa energia, está bem? E é isso que ele faz durante a noite. Ele diz que ele precisa de se liberar. É porque ele vê também. Ele vê. Eu já percebi que ele vê. Eu percebo, ele vê, ele precisa de achar o seu centro. Às vezes a gente saber as coisas não é propriamente fácil. Porque ele vê com os olhos espirituais e depois no mundo material ele não consegue usar isso para se proteger. E ele fica descentrado, desequilibrado, também ele fica pesado. Esse bem ele tem que fazer. Depois ele pode fazer todas as semanas ferve 1,5 litro de água à quarta, está bem? À quarta-feira. Se imaginar, ele faz o banho à segunda, à quarta vai fazer o banho de maçã, ferve 1,5 litro de água, uma maçã verde, 7 folhas de louro e alecrim ou noz moscada, está bem, Anabela? Atenção, se ele quiser ir, essa energia que ele puxa é da mediunidade dele. Se ele quiser ir a um terreiro ou alguma coisa, eu recomendo, porque geralmente quando a gente tem estas mediunidades que ele tem, é porque o guia quer alguma coisa de nós. E se ele não tomar conta, a vida dele desanda. Percebe? Estas mediunidades que é pessoas que te veem de noite, que puxam energias e tudo mais, que são extremamente intuitivas e tudo mais, e sonham, têm que tomar atenção, porque puxa outras coisas. Percebe? E é como se a vida dele, ele percebesse, como tivesse sempre a ver uma repetição, mas fosse cair sempre no mesmo erro. E ele está à procura da razão porque é que a vida dele é assim. Assim, eu recomendo que ele vá a um terreiro com gira aberta, de esquerda. Os guias estão em terra, os guias sabem de tudo, dizem os guias dele, dizem o que é que ele tem que fazer e porque é que ele tem que fazer. Se ele quiser ascender à espiritualidade, ele pode fazer isso. Para o proteger, uma vela branca na área externa da casa, sempre depois das 18 horas, está bem? Quando o sol já não estiver no céu.
mete um pauzinho de incenso, mete um copo de vidro, gin. Primeiro tem que acender a vela, né? Direcionar a espiritualidade que o acompanha, porque ele tem aqui guias, não tem por onde eu fugir, percebe? Ele tem que acender a vela, direcionar o acendimento aos guias, que a espiritualidade entregue aos guias dele e dá uma bebida e um cigarro e pede proteção para que ele ache o caminho, para eles mostrar o caminho, porque eles mostram o caminho. Geralmente eles mostram o terreiro, mostram as pessoas e ele vai conseguir ver. Às vezes até pode ser que a espiritualidade se mostre a ele. Às vezes as pessoas pensam que estou a ver uma pessoa que já faleceu da família deles e é o Exu, percebem? Ou a pomba gira. Ou então a mediunidade dele precisa de equilíbrio. Ele pode fazer o sufrágio dos chakras, está no YouTube, mete sufrágio dos chakras. Põe o início, se não lhe fizer dores de cabeça, ele pode fazer aquilo enquanto ele está a dormir, está bem? Porque ele precisa fazer o sufrágio dos chakras para se equilibrar. É como se ele tivesse muita energia e a mediunidade dele estivesse muito aflorada e aquilo desse cabo dele, percebe? É como se os caminhos, porque ele tem muito potencial, aqui diz que sim, mas que a energia que ele puxa da noite é muito complicado. Se você quiser meter nos 4 cantos da sua casa, os 4 cantos da área total da sua casa, um copo com água e carvão para filtrar as más energias, você também pode fazer isso. Isto são coisas básicas, mas as mediunidades é assim, quando é uma mediunidade assim, a maior parte das vezes tem que ser desenvolvida, porque senão puxa negatividade, a vida da pessoa. Quando a vida da pessoa começa a ir para o balaléu, geralmente é a espiritualidade está a fazer alguma coisa que é para vocês irem atrás. Ou é isso, ou é a saúde, percebe? Porque ele tem infinitas possibilidades. Só que ele puxa má energia de noite e acaba com isso tudo. Por isso é que eu estou a dizer para fazer a defumação e os banhos, está bem? É importante. Porque a defumação e os banhos vai evitar a energia. Percebe? Agora o resto, você já tem que ver. Então, onde é que está o coisinho para girar? Não está. Ora bem, Gonçalo. Ricardo, pode pôr a sua. Gonçalo Ferreira e. Sim. Emília Melo. Sim. Sim. Reciprocidade. Sim. De nada. A live depois fica disponível no YouTube. A minha live no YouTube é que foi abaixo agora. Emília, a resposta é assim. Ricardo, ponha-me lá a sua. Mas tem que me pôr a sua outra vez. Isto diz-me que vai acabar o tempo, mas não aparece aquele puzzle para eu subir. Ricardo, ponha-me a sua. De nada. Enfim, olha, se vocês não mandarem, eu não posso fazer muito.